Boa noite. Que bom podemos juntos ver e rever tanta preciosidade da palavra, né? Mesmo aqueles que já viram isso tantas vezes. Mas ontem vimos o Zé Gustavo e o Volney falar com muita graça sobre o propósito de Deus para o homem na criação, como o pecado interferiu no propósito dele e encerrou a comunhão face a face que o homem tinha com Deus. Depois vimos como Deus encontrou, através do seu Filho, através do sacrifício, uma maneira de retomar essa comunhão com o homem, de dar essa oportunidade para o homem de se reconciliar com Deus. E hoje nós queremos ver um pouquinho mais sobre essa obra redentora do Senhor Jesus. E a grande notícia, eu acho, para nós, depois da queda do homem, é que Deus não desistiu do seu propósito. Eu não sei vocês, eu já pensei muitas vezes que se eu fosse Deus, era muito mais fácil, não sei, talvez dar uma varrida no Adão e Eva ali, né? Ele criou o mundo em 7 dias. Em 6, no 7º descansou. O que era para ele varrer o homem da face da terra e colocar mais 2 ali para ver se ia dar certo, né? Mas que bom que eu não sou Deus. Nós não podemos olhar para a obra de Deus com os nossos olhos carnais, tampouco compreender o amor de Deus por nós, na nossa natureza humana, né? Além disso, eu esses dias, meditando sobre o assunto e orando, eu fiquei pensando, se fosse eu lá no lugar de Adão. Porque às vezes a gente culpa Adão, né? Adão era o único que tinha a chance de fazer tudo certo e deliberadamente optou pelo pecado. Eu não, eu já herdei a desgraça, né? Se fosse eu fiquei pensando e eu acho que se tivesse sido eu provavelmente teria bagunçado ainda mais o Gênesis do que Adão fez. Eu teria dado um jeito de fazer um estrago até maior. Me conhecendo a minha natureza carnal sem o Espírito Santo. Mas, graças ao amor de Deus, Ele não desistiu do propósito dele para cada um de nós, não desistiu do propósito dele para a minha vida, e nem para o Adão, que teve chance de fazer tudo certo e não fez. Mas pelo contrário, né? Ele providenciou um meio de restabelecer essa comunhão entre Deus e o homem. Através de quem? Do único caminho. Jesus, aquele que temos visto que é a porta, o caminho, o nosso alvo, aquele em quem Deus fez convergir todas as coisas, aquele que é o centro de todas as coisas. Aquele que nesses dias aqui, não importa o assunto que esteja sendo ministrado, é aquele que nós precisamos enxergar em todas as coisas que estão sendo faladas. E hoje em dia se ouve muito no mundo, né? Um engano que eu acho que todo mundo já ouviu, que todos os caminhos levam a Deus. Eu não sei que Deus é esse, porque a palavra é muito clara, né? A palavra é muito clara de que aquele que é o caminho, a verdade, a vida. Não um caminho, uma verdade e uma vida. Só tem um, que é o Senhor Jesus. 1 Coríntios 15, 22. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Então aí nós temos 2 condições fundamentais que nós precisamos entender. A primeira, em Adão, nossa condição anterior, creio e espero que é a condição anterior de todos nós que estamos aqui hoje, né? E em Cristo, que é a nossa condição atual, onde todos somos vivificados. Em Adão,
Quem quiser e for rápido para abrir os textos, pode abrir, mas eu vou ler eles rápidos aqui, porque o nosso tempo é meio reduzido. Em Adão, a primeira situação nossa, pecado. Romanos 3,12 fala: todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há um sequer. Como se não tivesse ruim o suficiente, morte. Romanos 5,12: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Em Adão, nós somos criaturas. Marcos 16,15 fala: e disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Não sei se alguém já leu esse texto de outra forma, pensando que Jesus estava falando para pregar para qualquer coisa que não fosse ser humano, né? Então, exatamente, essa era uma observação que eu ia fazer agora. Na apostila de vocês, também os 2 primeiros textos estão trocados, tá? O Romanos 3,12 é em Adão e o Colossenses 2, de 13 a 14, é em Cristo. Então já façam essa correção agora para não dar confusão depois. Mas então Adão, a gente vê que só tem notícia ruim, né? E esses somos nós sem Cristo. Essa era a nossa condição sem Cristo. Mas em Cristo, em vez do pecado, nós temos o perdão. Aí sim, Colossenses 2, 13 e 14. E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida, juntamente com ele, Jesus, perdoando os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial. Removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz. Ao invés de morte, em Cristo nós temos vida. João 5,24: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. E em Cristo nós somos feitos filhos. João 1,12: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Acho que não precisa de nenhuma avaliação aqui, né? Não preciso perguntar de que lado nós gostaríamos de estar. Não sei se alguém veio hoje, não tomou nenhuma decisão ainda e veio arrastado e pode avaliar por aí em que condição nós queremos estar, né? E esses contrastes, eu quero começar falando do pecado e perdão. E para entender melhor essa obra que Cristo fez na cruz, é muito importante que a gente saiba o que representou a queda do homem. E quais foram as consequências do pecado do homem. Porque quando Adão deliberadamente escolheu comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, ele abriu a toda a sua descendência, todos os seus filhos, os filhos dos seus filhos, até chegar em nós, o conhecimento do bem e do mal. E hoje nós nos alimentamos diariamente, a humanidade se alimenta diariamente do conhecimento do bem e do mal. É claro que em culturas diferentes, né? Às vezes, nós que moramos aqui, alguém que mora lá no Oriente, vão ter valores morais diferentes, vão considerar algo como certo ou errado de maneira diferente do que nós. Assim como gerações, né? Bota alguém de 15 anos para comparar valores morais com alguém de 70 e vai ter uma diferença bem grande. Mas a verdade é que desde então nós nos alimentamos dessa árvore e somos moldados por esses valores
mas de maneira independente de Deus, apenas por nossa alma e por aqueles fatores externos que nos influenciam. E juntamente com o conhecimento do bem e do mal, nós herdamos o pecado, né? E o pecado de Adão no Éden, apesar de ter sido deliberado, é exatamente o mesmo que o nosso hoje. Recebemos o pecado por herança. E por isso que nós temos sempre uma inclinação natural a agirmos de maneira independente de Deus. Essa é a nossa condição interior, esse é o nosso real problema. A nossa atitude interior em relação a Deus, de independência. O salmista fala no Salmo 51:5: Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Essa é uma das coisas mais fáceis de se constatar e de observar na prática hoje. Qualquer um que tenha filho pequeno, ou já tenha tido filho pequeno que cresceu, ou que convive com criança pequena, sabe que não precisa ensinar absolutamente nada para ela no que diz respeito a egoísmo, no que diz respeito a mentira. A minha filha mais nova está com 1 ano e ela já aprendeu a falar meu. Uma das primeiras coisas, meu. Pega uma coisa da mão dela, meu. E eu não ensinei para ela isso, né? A outra, 3 anos, ano passado já começou a mentir para livrar a cara, né? Foi tu que fez? Não fiz. E às vezes é um sufoco, quem tem filho pequeno sabe. Às vezes é meia hora ali tentando arrancar uma verdade que tu sabe que aconteceu e tá ali, não. E ninguém precisou ensinar para ela isso. Essa é a nossa condição. É assim que nós nascemos. Isso é o que nós herdamos. Obrigado, Adão. Não, brincadeira. Tem escrito grande aí no material de vocês: a humanidade torna-se pecadora não porque tenha pecado, mas peca porque os homens já são pecadores, nascem pecadores. O pecado já está em nós. Ele não aparece mais tarde na nossa vida, em um momento de fraqueza, onde nós pecamos e a partir dali, pronto, aí o pecado habita em nós e nós precisamos de Jesus, só a partir daí. O pecado, como nós já falamos, é uma atitude interior. E é essa atitude interior que Deus deseja restaurar em todo homem. Nós não podemos confundir o pecado, atitude interior de independência de Deus, com aqueles pecados exteriores, que são os que todos enxergam, né? Quando eu me iro contra o irmão, quando alguma mentira é proferida, bem, enfim, cada um tem os seus problemas aí que sabe. Mas esses pecados externos não são nada além de uma consequência de nossa atitude interior para com Deus, nosso pecado interior, nossa independência. E isso, inclusive, vai ser mais detalhado quando nós falarmos de arrependimento. Mas, nesse ponto, muitas pessoas, inclusive, deixam de se converter, porque não entendem essa situação interior e se consideram moralmente boas. E tem gente mesmo, todo mundo tem aquele amigo, esse cara só falta se converter, né? Faz tudo direitinho, só falta se converter. Falta tudo para ele. Mas moralmente, exteriormente, ele pode ser bom. Pode ter muito mais atitudes boas do que ruins, ou os pecados dele não aparecem tanto. E muita gente recua. Muitas vezes é mais fácil se converter aquele que está cheio de problema, que todo mundo enxerga, e aquele cara que parece show de bola, está lá com um problemão interior, vivendo independente de Deus, mas ele é muito bom para precisar de Deus, né? Para Deus, todos nós estávamos mortos espiritualmente, e só tem um que vivifica, como lemos no primeiro texto. E Adão, por decisão própria, decidiu agir independente de Jesus, de Deus. E hoje cada um de nós
tem a decisão na mão de se submeter a Ele. Isso é arrependimento. Também está bem grande na apostila de vocês, hein? 2 Coríntios 5:21. Nós lemos todos juntos esse texto ontem. Podemos ler de novo, né? Senão eu fico falando sozinho aqui. O que diz 2 Coríntios 5:21? Aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Está aí a nossa justificação. Pela morte de Cristo na cruz, nossos pecados foram lavados, só pelo sangue dele. O segundo contraste, morte e vida, nós temos Romanos 6:23 que fala: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ontem nós vimos com muita clareza também como o diabo desde o início usa aquela sua característica mais conhecida, que é a mentira. Como é que ele falou lá? É certo que não morrereis. Deus tinha falado exatamente o contrário. O diabo foi lá e disse: é certo que não morrereis. E o homem acreditou. E o diabo não mudou o modo de operar dele, né? Hoje a mentira continua sendo a maneira que ele usa para desviar cada um de nós, tentar desviar cada um de nós das verdades que nós temos vivido e aprendido. Ele tenta convencer o mundo de que é possível viver uma vida da maneira que nós queremos, sem necessidade de reconciliação com Deus, sem precisar prestar contas. Por exemplo, temos a vida após a morte, né? Pode fazer o que tu quiser nessa vida, tu vai reencarnar e pode consertar tudo de novo. Ou até o purgatório, né? Eu acho que esses exemplos vão ser dados também depois nos fundamentos da fé. Mas o purgatório está lá, tu morreu, mas tem uma chance de consertar tudo aquilo que tu fez durante toda a tua vida, independente de Deus. Mas Hebreus 9:27 é bem claro e nos diz que aos homens está ordenado morrer uma só vez. Depois disso, vem o juízo. E nós não podemos, quando pregamos, quando falamos, omitir essa verdade de maneira nenhuma. Haverá um juízo. E Jesus é a única esperança para a vida eterna. Fora dele, só tem morte. João 3,18 fala: quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. É importante ter claro, e isso já passou na minha mente alguns anos atrás, que parece assim, que Deus pegou o homem, ó aqui homem, agora é assim, ou tu crê em mim e tu tem salvação, ou tu não crê em mim e eu vou te mandar para o inferno. Precisamos ter clareza de que a nossa condição, quando nascemos, ela é independente de Deus. Nós já estamos condenados. Nós, nos nossos pecados, nos afastamos de Deus e tomamos a nossa decisão de nos alimentar do conhecimento do bem e do mal, ao invés de nos alimentarmos da árvore da vida. E é aí que surge a nossa situação, condenados. Não é Deus que nos condena, somos nós. Nossa situação, nós nascemos assim. Deus, Ele nos deu uma alternativa para nos tirar dessa situação, que foi o Filho dele. E isso que nós precisamos ter claro. Ele é a porta, Ele é o caminho e Ele é o alvo. O único caminho. Fora dele, sim,
só existe condenação. João 3,16, todos nós conhecemos, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Não é aceitando os nossos pecados que Deus expressa o amor dele por nós. Mas como eu falei, é providenciando em Jesus, em toda a obra redentora que Jesus cumpriu. Nós vimos ontem aqui, toda a vida perfeita e irrepreensível, toda a obra tremenda e grandiosa, toda a sua obediência, até a morte, morte de cruz. É isso que nos tira da morte para a vida. Ele providenciou em Jesus o alto preço que nós deveríamos ter pago. Lemos ontem o texto de Isaías também, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Esse castigo era nosso, esse castigo não era dele, né? E tem muita mentira nisso também hoje, né? Até dentro da igreja, muita gente vive de qualquer forma, achando que a graça de Deus lá no fim vai cobrir toda a minha multidão de pecados deliberados. Mas não podemos esquecer, ontem foi dito também, no propósito eterno, no propósito de Deus, quando criou o homem, de uma família, de muitos filhos, semelhantes a Jesus. Quem é o nosso modelo? Jesus. De quem nós olhamos a vida, quem nós procuramos imitar? É Jesus. E quando olharmos como Jesus viveu, não vai restar nenhuma dúvida. Nosso alvo é ser semelhantes a Jesus. E a palavra fala que Deus é amor, mas Deus é justo. E embora pareça, não tem contradição nenhuma nisso. Romanos 8:2 fala aqui, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Glória a Deus. Temos ainda o último, que em Adão somos criaturas, em Jesus nós somos feitos novamente filhos. E Gálatas 3:26 fala, pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Outra grande mentira que se espalha e que o mundo todo fala, né? Todos são filhos de Deus. Mas de novo, né? A palavra é bem clara. Nós somos filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Essa mentira, ela é fruto de uma concepção errada tanto do próprio homem como de Deus, né? O mundo, e hoje em dia talvez nem o mundo mais só, prega um Deus que é só amor, só dadivoso. Como tem no exemplo aí, é quase um Papai Noel. Esse exemplo está na apostila. Um bom velhinho que ama dar presente, dadivoso. E esse tipo, é claro, no mundo normal, mas até na igreja, muitas vezes, gera um evangelho que é centrado no homem. E o homem, ele tem uma tendência natural de centralizar todas as coisas nele, né? E até o evangelho eles conseguem centralizar neles. É o que o Samir sempre dizia, né? Venha a nós, e o vosso reino fica de fora. Se todos os homens fossem filhos de Deus, não seria necessário pregar as boas novas do reino e o arrependimento. Não precisaríamos ter encontros de fundamentação. Já estava resolvido, né? Nascemos filhos de Deus. É só esperar e viver a eternidade na glória com o Pai. Mas a grande verdade é que Deus nos criou para sermos filhos. De novo, vimos ontem no propósito, uma família
de muitos filhos semelhantes a Jesus, não de criaturas, filhos. É claro que através do pecado nos tornamos criaturas, nascemos criaturas. E nos tornamos inúteis para o seu propósito, porque deixamos de ter a imagem dele, deixamos de carregar o DNA dele. Precisamos nascer de novo e sermos conformados à imagem de Jesus. Ele é o nosso modelo, a porta, o caminho e o alvo. Todas as coisas convergem nele. Dessa forma, sim, nós seremos parte da família de Deus. Até lá somos criaturas, mas aqui eu creio que é tudo família, né? Mas glória a Deus pela grande obra que Ele fez. Por isso estamos aqui, por isso a salvação, a redenção, a esperança para cada um de nós. E o Eduardo Japa vai falar um pouco mais. Antes nós vamos fazer um intervalo e também alguns avisos. Em primeiro lugar, eu quero dizer que nós, o presbitério está muito feliz por toda a resposta que a congregação deu a essa convocação. Nós temos, se não toda a congregação aqui, uma grande parte dos irmãos. E como o Andrés disse, né, mesmo que nós já tenhamos ouvido, lido, estudado sobre o propósito, sobre as verdades a respeito de Jesus, sobre esse contraste entre a vida antes e depois de Cristo, né? No fundo, todos nós precisamos ouvir, ser relembrados, ser limpados pela palavra. Então, nós realmente agradecemos essa resposta da congregação. Também há alguns papéis ali para perguntas, dúvidas que os irmãos tenham a respeito do que está sendo ministrado aqui. Ontem o Volney disse, e nós sempre repetimos isso, nós temos procurado usar a linguagem mais simples possível, porque sabemos que aquilo que é entendido pelo novo convertido, e precisa ser entendido assim de forma simples, é entendido por todos, né? Mas às vezes, pela simplicidade, podemos fazer alguma afirmação que gera alguma dúvida. Então nós podemos tirar as dúvidas escrevendo ali a nossa pergunta, que no último dia nós vamos responder. Ou então, isso não quer dizer que só seja dessa forma, nós, a qualquer momento, nos intervalos, ou no final, ou no início da reunião, nós podemos assim, pessoalmente, responder alguma dúvida.